Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, quando nos reunimos para celebrar a Eucaristia, trazemos toda a nossa vida para colocar diante do Senhor no altar como oferta. E para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconhecemos que somos pecadores para purificar o nosso coração. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, dirigi a nossa vida segundo a vossa vontade, para que mereçamos produzir abundantes frutos de boas obras. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola aos Hebreus. Todo sacerdote da antiga aliança se apresenta cada dia para exercer o seu ministério e oferecer Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, a lei de Moisés contém apenas a sombra dos bens futuros e não a expressão das realidades. Por isso, nunca pode levar-se à perfeição aqueles que se aproximam do altar com os mesmos sacrifícios
que indefinidamente se oferecem ano após ano. De outro modo, não teriam deixado de oferecer se os que prestam esse culto, purificados de uma vez para sempre, já não tivessem consciência de qualquer pecado. Ao contrário, por mais sacrifícios que se evoca anualmente a lembrança dos pecados, porque é indispensável, é indispossível que o sangue de touros e cabritos perdoe os pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: não quiseste sacrifícios nem oblações, mas formaste-me um corpo. Não te agradaram holocaustos nem imolações pelo pecado? Então eu disse: eis-me aqui. No livro sagrado está escrito a meu respeito: eu venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Primeiro disse: não quiseste sacrifícios nem oblações, não te agradaram holocaustos nem imolações pelos pecados. No entanto, eles são oferecidos segundo a lei. Depois acrescenta: eis-me aqui. Eu venho para fazer a tua vontade. Assim aboliu o primeiro culto para estabelecer o segundo. Em virtude dessa vontade, que nós fomos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade. Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade. Esperei no Senhor com toda a confiança e Ele atendeu-me. Pôs em meus lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade. Não vos agradaram sacrifícios nem oblações, mas abriste-me os ouvidos. Não pedistes holocaustos nem expiações, então clamei
Proclamei a justiça na grande assembleia. Não fechei os meus lábios, Senhor, bem o sabeis. Não escondi a vossa justiça no fundo do coração. Proclamei a vossa fidelidade e salvação. Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade. Aleluia, aleluia, Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegaram à casa onde estava Jesus, sua mãe e seus irmãos, que ficando fora o mandaram chamar. A multidão estava sentada em volta dele quando lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Mas Jesus respondeu-lhes: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam à sua volta, disse: Eis a minha mãe e os meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, a nossa pertença a Deus não é uma mera questão legal de leis ou de preceitos. É uma dimensão existencial. Por isso é que Jesus diz que a sua mãe e os seus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. A pertença a Deus nasce não do mero cumprimento de leis, de uma norma. Nasce da comunhão que nos leva a querer ter o mesmo projeto de vida que tem Deus, que nos leva a querer ser coerentes
com este projeto de salvação que Deus tem para toda a humanidade, para todas as pessoas do mundo. E, portanto, comprometermos-nos com este projeto, comprometermos-nos com esta iniciativa de Deus que é trazer a salvação a toda a humanidade, a toda a sua criação. E por isso vai para além do mero cumprimento de regras. Porque quando nos limitamos a cumprir uma regra sem mais, agimos como uma máquina automaticamente que faz aquilo para que foi programado, um robô ou um computador. E Deus não quer isso. Deus não quer que nós sejamos robôs. Não quer que nós sejamos meras máquinas que se limitam cegamente a cumprir determinados preceitos. Mas Jesus quer gente de coração íntegro que assume o projeto de Deus como o seu projeto pessoal de vida e que sente que e sabe que só fazendo bem, só amando os outros, só indo ao encontro dos outros, fortalecido por o encontro com Cristo, é que podemos ser verdadeiros. Claro que fazer a vontade de Deus, então, não é apenas cumprir as leis. Fazer a vontade de Deus não é limitar-se a cumprir os 10 mandamentos. Vai para além disso. Porquê? Porque significa um compromisso do próprio coração. E significa uma coisa muito difícil, que é estar atento para entender de facto a vontade de Deus, para saber escolher em cada momento o melhor, não para mim, mas o melhor para Deus, para a criação, para os homens. Porque se eu penso apenas naquilo que é o melhor para mim, estou a ser egoísta. E, portanto, se eu me preocupo apenas com a minha salvação, como se fosse eu a única pessoa a habitar o mundo, e, portanto, eu não posso cair, eu não posso pecar, e o resto não conta, porque eu é que conto, porque eu tenho de velar pela minha salvação. Estou a ser egoísta. A minha salvação tem de implicar a salvação dos irmãos. E, portanto, Jesus diz: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem vontade do Pai que está nos céus. Aqueles que subordinam o seu desejo pessoal ao projeto de Deus. E isto foi o que fez Maria, que arriscou ser mãe, que disse sim a Deus quando lhe pediu para ser mãe, quando ainda não estava casada, estava comprometida, estava noiva, mas ainda não tinham vivido em comum ela e José. E, portanto, este assumir o risco de uma vida, assumir a maternidade de Deus, ainda por cima numa altura em que as crianças morriam facilmente de tenra idade, porque as doenças e os perigos eram demasiados. E Nossa Senhora assume ser mãe de Deus, assume ter nas suas mãos e cuidar do Salvador do mundo, ser a cuidadora. E ela fê-lo, confiada também no amor de Deus. É isto que nós devemos fazer. Sentir que temos nas mãos algo de grandioso, maior do que nós próprios, mas que nos foi concedido para que nós realizemos essa obra, para que nós possamos, de facto, construir o reino de Deus. E como cantávamos no Salmo, eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade. Eis-me aqui, dizia também o autor da carta aos Hebreus, eu venho para fazer a tua vontade. E assim, o primeiro culto, o culto maquinal, ritual, automático, foi abolido para se estabelecer o segundo, o culto de quem se compromete, o
culto de quem se entrega, de quem assume de facto a sua responsabilidade e de quem assume o risco inerente a essa responsabilidade. O risco inerente a de facto salvar ou perder o mundo. Porque ser santo é isto, é assumir o risco de podermos não completar o que Deus quer. Mas em vez de ficarmos de braços cruzados à espera que venha alguém resolver as coisas, nós próprios atuamos, nós próprios nos implicamos. Que hoje então a nossa oração seja esta: eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade. Irmãos e irmãs, sem desprezar sua Mãe Santíssima ou a própria família, Jesus sublinha como é importante fazer a vontade de Deus. Peçamos essa graça ao Pai Celeste e digamos: ouvi-nos, Senhor. Pelos párocos da nossa Diocese e de toda a Igreja, para que o seu ministério de pastores e irmãos em Cristo se apoie na palavra e na busca da vontade de Deus. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos cidadãos de todos os continentes, raças e religiões, para que o diálogo, o respeito e a convivência mútua os tornem uma família segundo a vontade de Deus. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os que participam na liturgia da nova aliança, para que, à semelhança de Cristo, digam a Deus: eis-me aqui para fazer a vossa vontade. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos irmãos e irmãs e mães que vivem desunidos ou indiferentes, para que o sangue de Jesus lhes recorde os seus pecados e os ajude a seguir a voz de Deus e da própria consciência. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por nós mesmos que ouvimos a palavra, para que ela nos torne verdadeiros irmãos de Jesus e nos prepare para o receber na comunhão. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor Pai Celeste, dai-nos a graça de fazer a vossa vontade e renovai o nosso coração para vos servir a vós e aos irmãos. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, e santificai os nossos dons, a fim de que se tornem para nós fonte de salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação glorificar-vos, porque sois o único Deus vivo e verdadeiro. Vós existis desde sempre e permaneceis eternamente na luz inacessível. Deus de bondade e fonte da vida, criaste o universo para encher de bênçãos todas as criaturas e a muitas alegrar na claridade da vossa luz. Inumeráveis coros de anjos estão na vossa presença para vos servir e, contemplando a glória do vosso rosto, dia e noite cantam os vossos louvores. Com eles também nós, e pela nossa voz a criação interna, aclamamos o vosso nome, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa Nós vos glorificamos, Pai Santo, porque sois grande e tudo criaste com sabedoria e amor. Formaste o homem à vossa imagem e confiaste o universo, para que, servindo-vos unicamente a vós, seu Criador, exercesse domínio sobre todas as criaturas. E quando, por desobediência, perdeu a vossa amizade, não o abandonaste ao poder da morte, mas na vossa misericórdia a todos socorrestes, para que todos aqueles que vos procuram vos encontrem. Repetidas vezes fizeste aliança com os homens e pelos profetas os formaste na esperança da salvação. De tal modo amaste o mundo, Pai Santo, que chegada à plenitude dos tempos nos enviaste como Salvador o vosso Filho unigênito, feito homem pelo poder do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Viveu a nossa condição humana em tudo igual a nós, exceto no pecado. Anunciou a salvação aos pobres, a libertação aos oprimidos, a alegria aos que sofrem. Para cumprir o vosso plano salvador, voluntariamente se entregou à morte e, com a sua ressurreição, destruiu a morte e restaurou a vida. E a fim de vivermos, não já para nós próprios, mas para Ele que por nós morreu e ressuscitou, de vós, Pai misericordioso, enviou aos que nele creem o Espírito Santo, como primícias dos seus dons, para continuar a sua obra no mundo e consumar toda a santificação.
Nós vos pedimos, Senhor, que o Espírito Santo santifique estes dons, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, ao celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou como sinal de aliança eterna. Quando chegou a hora em que ia ser glorificado por vós, Pai Santo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E durante a ceia tomou o pão, abençoou-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da nossa redenção, recordamos a morte de Cristo e a sua descida à mansão dos mortos. Proclamamos a sua ressurreição e ascensão aos céus e, esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, o sacrifício do vosso agrado e de salvação para todo o mundo. Olhai, Senhor, para esta oblação que preparaste para a vossa Igreja e concedei por vossa bondade a quantos vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que, reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, sejamos em Cristo uma ofrenda viva para louvor da vossa glória. Lembrai-vos agora, Senhor, de todos aqueles por quem oferecemos este sacrifício: o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos os bispos e ministros sagrados, os fiéis que vos apresentam as suas ofertas, os membros desta Assembleia, todo o vosso povo santo e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na paz de Cristo e de todos os defuntos cuja fé só vós conhecestes. E a todos nós, vossos filhos, concedei, Pai de misericórdia, a graça de alcançarmos a herança do céu com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, para que, no vosso reino, com a criação inteira liberta do pecado e da morte, cantemos eternamente a vossa glória por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E unidos num só coração e numa só alma, dizemos como Jesus nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai muita paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. quisestes sacrifícios nem vítimas. Então eu disse: eis-me aqui, ó Deus, para fazer a vossa vontade.
escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Quem fizer a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus Cristo amou-nos e purificou-nos dos nossos pecados pelo seu sangue. Jesus Cristo amou-nos e purificou-nos dos nossos pecados pelo seu sangue. Oremos. Deus omnipotente, nós vos pedimos que, tendo sido vivificados pela vossa graça, nos alegremos sempre nestes dons sagrados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Now I am blessing the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos,
e fazer que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade que abençoamos, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Vossos